Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 234. Estou aqui com ele, Amiri, um cara que eu escuto desde 2012 para 2013, foi quando eu lembro muito bem do período, porque foi quando eu me mudei de bairro, né? Uma das minhas várias mudanças de bairro, e eu vi muito o Amiri, velho, principalmente o Antes e Depois, né? A mixtape lá atrás, e eu conheci através desses sites de rap, né? Cara, eu vi muito. Amiri, pra quem não te conhece, pra quem caiu aqui de paraquedas, porventura não te conhece, se apresente, fale quem você é, cara, e muito obrigado por ter citado o convite, muito feliz mesmo. Da hora, Jonathan, eu que agradeço pelo convite, estamos aqui, eu sou Amiri, artista, MC, rapper, compositor, intérprete, enfim, amante, aspirador da cultura hip hop, música africana, R&B, soul, enfim, filho dessas raízes, e diria que tudo isso se faz inspiração junto à minha história para acreditar que a minha arte no mundo pode fazer alguma diferença ou agregar de alguma maneira. Esse sou eu. Quebrada Zona Oeste de São Paulo. Tem. Da hora. Cara, seria legal a gente tentar traçar uma linha do tempo, né? Quem é o Amiri, né? Quem é o David, né? Também, que é o cara por trás do rapper. Você podia contar um pouquinho da infância, adolescência, né? Como que a música entrou na sua vida, né? Primeiro o rap, depois a música, o gênero rap, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Cara, a música na minha vida veio, sim, de fato, desde a infância. E de duas maneiras, acho que uma através da igreja. Minha mãe sempre religiosa, a gente teve o hábito de ir pra igreja toda a infância. É uma igreja que tem muita musicalidade, tem instrumento musical. Então, dentro dessa igreja, eu estudei música e toquei violino dos 7 aos 14 anos. E também, por meu pai também vir de uma veia muito musical, de organizar Bali Black, enfim, de ser um homem preto da era dos anos 80, 70, 80. Então, ele teve toda essa coleção dessa musicalidade que estava muito forte nessa época, né? Então, funk, dos anos 60, 70, 80. Então eu cresci muito com esses vinis em casa tocando. E depois eu diria que através do meu pai, assim, e do meu irmão, e de primos e de alguns amigos assim também de infância, eu fui me conectando mais, e à medida que eu fui tendo como recurso o fato do meu pai ser essa pessoa que fazia uns rolos assim, de tipo, ter um vinil aqui e ele trocava por alguém que dele por um VHS, assim, a gente tinha uns filmes para ver em VHS, ali pude ter boas referências da minha infância por isso, assim, eu diria também, porque meu pai é essa pessoa de colecionar revista e vinil e filme, cultura preta, cultura africana, então eu acho que eu fui tendo um pouco dessa referência junto a alguma referência musical mais técnica com o que eu fui aprendendo dentro da igreja, mas somado ao meu gosto de gostar já desde novo, e eu tô falando dessa época aí mesmo, 5, 6, 7, 8 anos, assim, dos meus 7 anos em diante, que foi quando eu comecei a estudar música, meu ouvido mudou, eu consigo lembrar disso, e acho que os 10 em diante, a minha conexão com a cultura hip hop, mesmo que só através da música a princípio, foi muito impactante, assim, já fez eu entender o quanto eu me conectava aquilo, o quanto fazia sentido para mim. Logo ali, assim, nos meus 12 para 13 anos, eu comecei a arriscar, escrever algumas coisas, escrever umas rimas. Nos meus 14, 15, 16 anos, eu comecei a escrever umas melodias, inspirado nos R&Bs nos fins dos anos 2005 para 2010 ali. Então, essas foram em termos de timeline, assim, como eu vim de algumas influências, e somado a isso, como eu fui me conectando mais à minha veia de compositor, de artista, e o rap que me trouxe totalmente isso, assim, deu a melhor oportunidade de explorar isso em mim, de entender isso em mim, de reconhecer isso como, acho que o talento, assim, que eu mais gosto de exercitar, um dos que eu mais gosto de exercitar, assim, que é me expressar no todo, sabe? Acho que o rap me ensinou a entender isso em mim, cuidar disso em mim. Então, acho que foi isso, assim, tá ligado, Jonathan? Acho que dos meus 7 aos 14 anos, assim, foi uma época que eu me conectei de um jeito, aí no começo da adolescência ali até o finzinho da adolescência eu me conectei de um jeito, no finzinho da minha adolescência eu tava indo pras batalhas de rima, assim, tipo, pra Batalha do Sabugoso, Batalha do Conhecimento, Batalha do Beco, Batalha da Leste, eram essas as batalhas que tinham na época, assim. E aí foi onde eu trabalhei muito, assim, a minha cabeça em torno dessa minha identidade como compositor de rima, tá ligado? Como MC que também transforma sua rima em música, sem perder a conexão com a cultura num todo, mas oferecendo isso pro mercado, digamos assim, que é você ter uma carreira, como eu sempre acreditei em investir, enfim. Então, acho que eu vim
lugar, assim, dizendo por partes, assim. A tua casa era muito musical, assim, cara, porque eu lembro que eu criei o podcast muito por influência do rádio, né? Eu sou apaixonado por rádio. Então eu vivi muito rádio dentro de casa. Eu até brinco que eu falo que eu lembro da programação do rádio das 6 da manhã até meio-dia, que era quando eu ia pra escola, né? E quando eu voltava também eu sabia da programação que tinha no rádio, que minha mãe ouvia muito. Então eu cresci ouvindo de tudo, porque o rádio tocava de tudo, né? Do axé dos anos 2000 ali, que bombou muito. Então, Babado Novo, Ivete Sangalo, sertanejo da época, até o Sorriso Maroto, enfim. Então, eu ouvia muito dessa música e também influenciado pelo meu padrasto, pelo meu pai. Então, eu ouvia muito sertanejo, eu ouvia muito música dos anos 80, enfim. Como é que era a tua casa no sentido musical, assim? O que você ouvia dentro de casa? Cara, dentro de casa eu tenho muita memória nostálgica com funk soul, partido alto, samba em geral, assim, mas partido alto é um tipo de samba que eu lembro muito de ser da gente pequenininho e meu pai ouvindo, assim. E aí rap, assim, acho que quando chegou meus 10 anos, que meu irmão era um pouco mais velho, meu irmão já ficando adulto ali, já tava indo pros rolês, dançar, e eu percebendo isso, acho que a gente começou a pôr um pouco também do nosso gosto em casa, então aí começou a entrar um pouco de rap, assim, isso nos anos 2000, assim, alguns 10 anos em diante. Então, eu diria que samba rock, muito samba rock. Meu pai e minha irmã dançam muito samba rock, assim. Tinha muito samba rock no final de semana em casa, assim. Então, samba rock, samba, rap, R&B, era o que mais sempre tocou, assim, em casa, tá ligado? De tudo, assim, de música de influência preta e africana, não todo, mais esses em específico, tá ligado? Mano, teu primeiro contato com o rap, assim, na sua essência, digamos assim, foi na Batalha de Rima? Ou você chegou a ter outro contato antes? Não, eu tive bem antes. Acho que eu tive contato já bem novo, assim, tipo, porque meu pai já tinha umas músicas que ele trazia, já começou a trazer fita, vinil que tinha rap, isso nos anos 90, 5, 6, 7 anos, assim. E aí no começo dos anos 2000, eu que comecei a ficar muito por mim mesmo, assim. Meu pai ensinou muita coisa, ensinou a mexer em um gravador de loop. Na verdade era um gravador, e aí eu aprendi como conectar o vinil nele, e aí com a minha curiosidade eu entendi como fazia para transformar um trecho de uma música que estava em branco num loop, assim. Eu queria tentar muito pôr minha voz em cima, ensaiar. Sim. E aí como meu pai mostrou e explicou mais ou menos como era o back-to-back, assim, né, que é esse movimento, né, o repeat de algum trecho da música, eu pensei, não, se eu gravar esse efeito, vai virar um trecho instrumental, assim. Então aí eu comecei muito, por mim mesmo, tá muito imerso, assim, como criar, como tentar me conectar, tentar fazer minha música, desse bagulho. Minha música de algum jeito, tipo, eu fui aos poucos tentando, isso eu tinha uns 13 anos. E as batalhas, eu comecei pras batalhas 17 anos em diante, 17, 18. E aí era a Batalha de Santa Cruz, Batalha da Leste, as outras que tinha Rinha. Aí eu fui uma única vez, na verdade. Mas esses rolês de Batalha de Rima que tinha no finalzinho dos anos 2000, 2010, assim, tá ligado? E o teu primeiro trampo já foi o EP? Ou você tinha o outro grupo, ou você fazia rap? Qual foi o teu primeiro trabalho assim como rapper mesmo? Meu primeiro trabalho solo, como artista solo, foi o meu primeiro EP, o EP Itapuã. Nesse meio tempo, enquanto eu fui gravando ele, eu gravei ele entre 2010 e 2011, entre 2011 e 2012. E antes disso, entre 2009 e 2010, eu tinha um grupo com os parceiros, eu tinha um grupo chamado Ainda em Sintonia com meu parceiro Porsche, parceiro DJ Latifi, meu parceiro Mentor. Depois a gente também teve um grupo chamado Ainda em Sintonia, era o meu parceiro do Porsche, era o meu parceiro DJ Latifi. E aí a gente fez, durante esses 2 anos, assim, entre 2009 e 2011, a gente também teve um movimento de gravar umas coisas e sair pra tocar. E a gente gravou uma música na época, ali, 2010, se não me engano. Tipo assim, foi a primeira música que eu lancei, que foi lançada, que tinha trecho meu. Foi uma das primeiras, isso 2010 para 2011. Aí em 2011 eu lancei já os meus primeiros sons, assim, né? No finalzinho de setembro, mais ou menos, de 2011, numa batalha de rimas. E aí, no finalzinho de 2011, comecinho de 2012, mais ou menos, que eu lancei o single Itapuã, que chegou numa galera. E meses depois eu lancei o EP. Foi o ECP que eu produzi, passei um tempo gravando no estúdio de um parceiro, os parceiros do Som Sujo, que era uma banca que eu colava na época. Os parceiros que, através da batalha de rima, me deram a oportunidade de gravar o trampo, então a conexão que foi acontecendo também. E foi isso, mano. Esse foi o primeiro trabalho, assim. Mas eu já vinha de fazer um som, O ponto é que eu ia trazendo.
O Eita Porra, eu vinha escrevendo ele desde 2007, 2008, 2009. E entre 2009, 2010, 2011, eu também fui gravando com esses parceiros, assim, lá da Quebrada, né? Que eram esses dois grupos que eu tinha. Então foi mais ou menos nessa época, assim, que eu lancei esses primeiros trampos, meio que quase junto, assim, tá ligado? Entendi. Eu ia te perguntar isso mesmo, porque ano passado eu publiquei meu primeiro livro, né? E esse meu primeiro livro, ele foi escrito desde que eu nasci até os meus 27 anos. O Eita Porra também, que é o seu primeiro projeto, ele também é uma coleção de tudo que você viveu, assim, pra escrever ele. E eu já emendo outra pergunta também, né? Você fala nesse EP e até em outros projetos mais na frente também, de muitos assuntos que eu me identifico muito. Eu acho que é por isso que você me ganhou tanto nos seus projetos musicais, né? Eu me identifiquei muito, assim, porque aqui onde eu moro, aqui em Rio Branco, óbvio que hoje mudou muita coisa, mas nos anos 2000 ali, que foi a época que eu era criança e adolescente, esses assuntos não eram muito bem falados pra gente, né? Eu acho que até hoje ainda não é, mas pra uma criança naquela época não eram muito bem falados, assim, então a gente não tinha identidade. E a minha principal identidade, ela era calada, então, tipo assim, Racionais, né, que a gente ouvia muito na Quebrada. A gente não podia ouvir, porque era mal visto, né? Criança não pode ouvir Racionais. E aí a gente tinha que ver gente branca cantar, gente branca falar, gente branca fazer um monte de coisa na TV, enfim. Pra não ficar muita coisa, né, pra você responder, acho que você responde como é que foi construído, né, o Eita Porra. E aí eu falo não só no sentido musical, técnico, mas também no sentido de letra, né, de vivência. E como é que você também construiu essas narrativas, né, para falar da forma que você fala, que a gente se identifica muito, pelo menos eu me identifiquei muito. Pode crer. Mano, esse primeiro trabalho, ele foi muito um reflexo do que foi realmente, na verdade, expressar alguns sentimentos que vinham da minha adolescência, assim. Tanto que esse meu primeiro trabalho que eu comecei a escrever com isso, 17, 18, 19 anos, assim. Eu comecei a escrever umas coisas que eu comecei a identificar, encontrar uma maneira de expressar através de algumas influências. Eu escutava bastante uns MCs norte-americanos, assim, eu sempre curti estudar inglês de alguma maneira, então de alguma maneira. E tinha já essa veia de batalha de rima, eu gostava disso. Estava começando a ficar um pouco mais forte também aqui no Brasil na época. Então era uma maneira que eu me identifiquei muito, assim, de como compor. Fazia muito sentido para como eu queria colocar algumas coisas para fora há alguns anos. Então o Eita Porra, ele representa isso, assim, sabe? Representa essa rebeldia do que vem de um certo lugar de, pela imaturidade, ainda não entender algumas coisas, mas tá tentando se expressar, tá tendo essa coragem de se expressar, tá ligado? Eu diria isso. Então, e acho que é isso, acho que veio de uma construção um pouco de... É isso, acho que de uma época. Eu diria que foi eu refletindo os meus primeiros 15 anos de vida ali, sabe? Meus primeiros 15, 20 anos de vida. E o impacto de algumas coisas que eu fui entendendo, algumas que eu estava procurando entender, ou sigo procurando entender até hoje. Mas acho que é isso, acho que todo trabalho que eu lancei, eu percebo, eu identifico, assim, que é uma busca, sabe? E nessa primeira, acho que era conseguir externar, conseguir expressar, dar uma expressão muito fiel a alguns sentimentos, assim, que eu entendi que acho que me inspiraram e viraram música, assim, sabe? Basicamente. Da hora. Eu sempre tive curiosidade, né? Porque tem um verso seu muito marcante, que é na sua participação da música com o Emicida, né? Naquela cypher lá. E eu falei, caramba, se um dia eu tiver a oportunidade de falar com a Miri, eu vou perguntar pra ele como é que ele construiu aquele verso, né? Como é que ele fez aqueles versos. Porque, cara, como eu te falei, me marca muito a forma que você escreve, me marca muito a forma que você coloca as coisas, assim, e usa referências também, e eu gosto muito de coisas que são visuais, né? Por exemplo, um rapper que eu gosto muito é o Freud, né? E eu gosto muito do Freud porque ele consegue passar mensagens muito reflexivas, filosóficas, de uma forma popular, de uma forma que a gente consegue entender o que ele tá querendo dizer, porque ele usa metáforas e coisas do cotidiano. Então, eu acho que essa pergunta, muita gente que é seu fã gostaria de ouvir você responder, né? De como é que você fez aquele verso lá de Mandume. Cara, que da hora. Primeiro, obrigado pelo prestígio, assim, mano, o apreço, assim, que você demonstra pelo que vira aí. É muito louco, porque, vai vendo, eu diria que existe uma certa sexual meio romântico, pá, mas é uma certa mágica, assim, né? Que a gente
carrega quando a gente se conecta com alguma facilidade com um jeito de se expressar, tá ligado? Eu diria, falando por mim, né, mano? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu compus esse verso muito conectado ao que eu entendi que era o tema da música, que era sobre levante, autoestima e reconhecimento, enfim, identidade, tá ligado? Então, eu, na época, acho que essa é uma reflexão que eu acabo fazendo sempre, sabe? Acho que é uma linha de pensamento que eu vivo me relacionando. Eu acho que de ser MC, de ser cantor, de dar vida, de cantar, de dar voz musical para sentimentos, para ideias, para maneiras de pensar a vida, eu entendo como filosofia, assim, totalmente. Então acho que eu, naturalmente, por isso eu vivo me conectando com essa linha de pensamento, sabe? Que eu acho que é o que é a inspiração do verso da Mandona. Uhum. Aí, para te resumir, assim, te dizer de como eu compus, cara, a gente foi ouvir a instrumental não muito tempo antes de gravar, assim, acho que foi tudo num período dentro de um mês, assim, até eu ouvir a instrumental e eu poder ficar imerso nela, e bastante imerso, me conectando à musicalidade e separando algumas ideias, assim, essa é parte do meu processo. E fui fazendo isso, e aí, basicamente, no dia da gravação, assim, eu tinha algumas coisas já prontas, escritas, a parte do verso escrito, e aí fui pro estúdio, e acabou que no momento eu finalizei ali mesmo. Enfim, mais por pressa ter esquecido um detalhe ou outro, mas eu falo da mágica é porque foi muito fácil ter a certeza que era isso que eu queria dizer, que era isso que era importante dizer, que era isso que fazia sentido, sabe? Por isso que eu acredito muito que é sobre como a gente está conectado no que mais faz a gente conseguir se expressar, assim, tá ligado? Eu acho que, de fato, que se expressar como eu me expresso, como eu acredito que vem inspiração para mim, eu transformo em arte, tem uma relação com espiritualidade, enfim, então eu acredito que isso também tem conexão, assim, sabe? Com o que eu consegui transformar no final em poesia, em música, tá ligado? Em rap, em música que chega, assim, que acho que sai de mim, assim, tá ligado? Enfim. Em 2019 você lança o primeiro álbum, né, cara? Assim, meu primeiro projeto é álbum mesmo, né? É chamado ONFK. Como é que foi fazer esse trampo? Cara, esse trampo, eu comecei a pensar nele em 2017. Na verdade, eu tive uma ideia, a primeira ideia dele foi em 2016, assim. Mas é só para te dar um parâmetro de como foi uma certa construção, né? Porque eu fui experimentando um pouco e tendo cada vez mais ideia e certeza como exatamente eu queria esse projeto. E nesse meio tempo, eu e meu parceiro Derek Cabreira, a gente foi entendendo mais e buscando mais sonoridades, porque a gente vem de influências parecidas e a gente tem uma ideia de fórmula de como transformar a musicalidade num todo em uma maneira muito fiel à inspiração, assim. Então a gente foi muito cuidadoso ao limite que a gente conseguiu ser, assim, ainda amadurecendo, aprendendo muita coisa ali. Mas foi basicamente em termos de tempo e estrutura, né, de onde veio, assim, para onde foi mais ou menos isso, um processo de, acho que gravando mesmo, acho que alguns meses, mas compondo mais alguns meses também, mas esse é meu processo também que, como comentei, eu vou premeditando umas coisas e anotando, vou escrevendo, vou separando e reservando, e depois eu, né, combino tudo e vou gravando, vou dando corpo, e foi isso, cara. E aí a gente conseguiu terminar tudo dele em 2019, a gente conseguiu lançar em 2019, saiu pelo selo Mudroid, selo que eu faço parte, a gente viu ter um impacto muito positivo, assim, acho que é um trabalho que repercute muito bem até hoje, até mesmo porque eu acho que a gente conseguiu, em termos de a equipe num todo, não só a sonoridade que eu consegui com o Derek, isso inclui o selo, o Mudroid, eu acho que foi importante porque a gente conseguiu oferecer para o público um produto, um compilado de uma vez só, que todo mundo se considerar que estava vindo com alguns singles há algum tempo, então o público vinha pedindo, vinha esperando um álbum cheio. Cara, em termos de o que é o álbum, pra mim, o que ele simboliza, virou música, são mais reflexões ali, né? Acho que foi o meu segundo compilado que eu tava num lugar parecido com como eu estava em Itaporra, assim, eu acho que me descobrindo mais, de vida parecida em termos de dúvida, mais coragem, então acho que eu consegui me conectar à parte do que é a inspiração em termos de uma mensagem que eu acho importante trazer de uma outra maneira, sabe? Então, da mesma maneira que eu acredito que no Itaporra eu falo de autoestima, e falo isso antes e depois também, acho que eu falo isso em Trinca também, falo isso em EP, o capítulo 4, A Caminho da Origem, no EP também, sabe? Todo o projeto que eu trouxe, eu acho que é um núcleo, assim, que eu acho que tem da minha
maneira de tentar convidar você a prestar atenção no que eu tô dizendo é te convidar a se sentir melhor, tá ligado? Se sentir bem, ter autoestima. Acho que de lugar que eu venho isso é uma coisa que também afeta muito. E de saúde, assim, tá ligado? Tipo, acho que vindo da realidade que eu venho, como quem cresceu um menino negro, um homem, virei um adolescente negro, me tornei um homem negro. Eu hoje sou um homem preto, reflexo de várias coisas que eu entendi que o racismo teve um impacto em cada uma delas, assim, na vida inteira. E eu sempre preciso desse prisma, assim, sabe, basicamente, quase que inconscientemente, para decidir o que eu vou fazer, como fazer. Então, essa mensagem inteira que eu acho que eu trago no NFK é mostrando o quanto eu não consigo me desconectar da ideia de o quão importante é me expressar a partir desse lugar, tá ligado? De fazer o melhor possível em como eu acredito que a arte pode alcançar o outro, tá ligado? Sim, esse projeto ele é muito legal, assim, por tudo que ele representa, né, pelas letras que tem lá, inclusive o single que você lançou antes, né, que foi um Dia de Injúria, mas tudo que ele representa também tem um lado musical muito legal, né, que para quem te acompanha desde o início, como eu, sou um exemplo disso, sei que você também tem linhas melódicas muito bonitas, assim, desde o primeiro projeto, né, e nesse projeto fica mais evidente, e aí faz sentido com a sua origem, né, que é igreja, né, é a igreja evangélica, seu pai era muito musical, e as principais referências que a cultura negra musical tem, né, que é o R&B, o soul, né, o rap, o hip hop, enfim, tudo é muito musical, né? Mas assim, como é que foi utilizar esses... Você sempre teve essa ideia de utilizar linhas mais melódicas, você cantando, que é algo muito diferente, né? Em 2019 era algo muito diferente na cena atual. Hoje já é muito mais comum a gente ver rappers com essa sonoridade. Mas você sempre teve essa ideia ou foi algo que foi construído durante o processo de produção? Não, eu sempre tive, mano. Eu sempre tive isso, porque quando eu me conectei também às primeiras tentativas de tentar imitar a música, de tentar cantar igual a artista que eu tava ouvindo, eu acho que também por ter, nessa época, já estudado um pouco. Nessa época eu tinha estudado há algum tempo teoria musical, porque eu tô falando de com 11, 12 anos eu começava a ouvir alguns R&Bs, eu tentava imitar uns refrões ou outro, e eu identificava que eu conseguia cantar vez ou outra afinado, eu sempre gostei. Então eu acho que ali eu identifiquei alguma coisa, e eu acho que também eu tive um certo recurso, eu diria, através da igreja eu ter tido a oportunidade de estudar teoria e técnica de música, então eu fui um pouco treinado já, então novinho eu já identificava isso. E aí eu sempre gostei, sempre curti, para além de fazer rima, cantar e improvisar a melodia, criar a melodia. Coisa que eu sempre fiz desde moleque. Eu lembro, às vezes eu vi uma propaganda na TV com melodia, tipo jingle, e aí na minha cabeça eu ficava ensaiando a mesma cadência, mas com as notas em outro lugar, brincando assim, tá ligado? Então eu sempre fui muito... Eu sempre tentei me conectar com a criatividade nesse sentido de alguma forma. E eu só acho que no começo da minha vida adulta, assim, eu fui me conectando mais à ideia de virar muito, não diria perfeccionista, mas como compositor, como o cuidado com a escrita, em termos de não ser óbvio, não ser repetitivo, de trazer algo diferente como MC, eu tento usar um pouco menos essas minhas composições que trazem mais melodia. Mas quando eu lancei os meus primeiros apps, assim, em 2009, 10, 11, eu já tinha, tipo, vários R&Bs, assim, várias misturas que eu tentava fazer com música africana, música jamaicana. Tanto que é isso que eu já proponho no primeiro trabalho, né? Você pega o Toca Deixa Bater no Coração, é isso, eu tentando soar afrobeats de alguma maneira, uma sonoridade que eu sempre investi. E aí você vê a IO em 2014, que eu lanço um EP com uma temática mais introspectiva, consciencial, eu diria. Eu trago mais as melodias que eu gosto de explorar nesse lugar de referência de música nigeriana, música jamaicana, o soul norte-americano. São musicalidades que eu consumi bastante, assim, principalmente na adolescência. Eu ouvi muito meu soul na minha adolescência, vários artistas. E aí eu sempre tentei dosar de alguma maneira quando eu via uma brecha para essas musicalidades, assim, mas muito preocupado em como isso ser muito sofisticado para com relação a parte do rap e o texto, assim. Mas durante todo esse tempo eu acho que fiquei numa busca que eu acho que hoje eu tô mais conexo, assim, sabe, mano? Eu acho que eu tenho esse som. Eu acho que é o que eu comentei mais cedo, assim, vem de uma busca, tá ligado? Vem de procurar o que eu mais gostei nessa música do Fela Kuti, nessa música do Victor Olaya. E aí eu fico
experimentando alguma coisa nesse sentido no Fruit Loops, ou ponho no repeat e fico ensaiando algumas melodias que eu penso a partir daquilo, ou pego uma música, vou dar outro exemplo do Fela Kuti, e fico ouvindo umas melodias e às vezes briso em eu usar o instrumental de uma outra maneira, sabe? Porque eu consigo formas, então acho que eu fiz muito desse exercício em tudo que me foi influência, sabe? Tipo, tudo que me serviu de influência. Então eu falo muito de Fela Kuti, de música nigeriana, de música jamaicana, londrina, exatamente porque muita influência veio daí em termos de se conectar muito fácil com a sonoridade, de ver que tem muita coisa familiar, na verdade, com a nossa musicalidade também, na língua, na fala. Assim. Muito da hora. Uma outra curiosidade do seu projeto, da sua carreira, é que você costuma lançar singles duplos, né? Isso é uma estratégia? Isso é referência de alguém? Assim, deu muito certo, tá dando muito certo, porque a gente sempre ouve, né? Porque geralmente quando as pessoas lançam um single, principalmente hoje em dia, a gente ouve ali umas 2, 3 vezes, se for muito bom a gente ouve até mais, e depois esquece e já quer mais coisas, né? Você já lança 2 pra gente e 2 músicas que se conectam de alguma forma, que foi o exemplo que você lançou agora, né? Poucas Me Falmem, que, cara, que eu ouvi isso recentemente é coisa de maluco. Mas conta aí pra gente, o que essas 2 músicas representam pra você, né? Que tá uma pegada diferente. E eu não sei se você lê comentários, mas a galera que comenta lá, pô, é só elogio, né? Fala, caramba, que gênio da música. Da hora, é um prestígio que é isso, né, mano? Não tem o que paga, assim, né, mano? Mas te responder assim, essa ideia de música em dupla, quando eu tive essa primeira ideia ali entre 2014, 2015, eu, na verdade, eu pensei em um processo que fossem 3 músicas falando algo, né? E aí essa te daria um caminho, mas achei que funcionaria mostrar 2 perspectivas de influência. Então, a primeira vez que eu fiz isso foi em 2016 com o Apollo Good Boy. Então, Apollo rap, Good Boy é um boom bap, mas com uma mistura de trap também, a timbragem, e ao mesmo tempo um pouco de quase dancehall, assim, enfim, a gente bebeu disso, assim, pra produzir. E a minha ideia era mostrar esses 2 universos, assim, que é muito interessante se conectar, que são 2 influências que eu tenho. Algumas influências que eu tenho, trap, música jamaicana, ragamuffin, dancehall, enfim, e rap em todas as suas ofertas, eu diria, tá ligado? Todas as suas maneiras de agradar a gente, enfim, né, mano? De se conectar, na verdade, da gente se conectar. E então, era essa a ideia. E aí, acho que virou uma quase que tradição de o público entender que é uma maneira de falar de sentimentos que são consideráveis, assim, tipo, consideráveis eu digo, é importante refletir isso, mas tanto quanto isso aqui também, sabe? Então, acho que é isso que tem em cada um desses singles. Eu acho que singles em dupla, né? Melhor dizendo, eles são músicas que se conversam. É importante que você escute a primeira emoção para entender a segunda, basicamente, sabe? Sim. E agora com esses novos singles, eu chamo eles de teoria do 8, porque são singles que você ouve num formato que é um loop. Então você vai se sugerir para você mesmo que faz sentido entender como o primeiro, o segundo. Então você ouve Poucas Me Falmem assim, exatamente porque também é isso, é a mesma dinâmica de te falar de 2 maneiras de sentir as coisas e o que eu refleti a partir disso, eu acho que faz sentido compartilhar, tá ligado? Então, Teoria do 8 são esses singles que, quando você ouve em loop, você entende e recebe de uma maneira muito específica. E eles representam o que eu acredito, não só esses singles, mas Teoria do 8 é uma quantidade também de singles. Eu comecei em 2022 com Tudo Eu, Limbo, agora Poucas Me Falmem. E são músicas que eu estou trazendo em basicamente uma sensação de temporada para mostrar o que eu acredito que eu refleti e acho que faz muito sentido trazer para quem faz questão de ouvir minha música nesses meus primeiros 30 anos de vida, assim, sabe? Então, nesses últimos anos é isso. Preparei tudo isso, estou trazendo agora aos poucos. Então, Poucas Me Falmem representa parte do caminho do que é mostrar o que é ter do 8 por completo, que basicamente é um pouco dessa pista que eu dei, e somado a isso tem muitas outras maneiras de como eu vou mostrar o que eu refleti sobre isso, que eu acredito que faz sentido. Quando eu falo que a minha proposta de trazer arte para o mundo vem muito de um lugar de me entender mais e melhor como alguém aqui, eu considerar algumas profundidades, aí eu como um preto dentro da sociedade brasileira, enfim,
artista, não herdeiro de finança material, mas rico de muitas coisas e que muito do corre que tá para ser feito, assim, tá ligado? Da hora. Cara, é isso. Muito obrigado, velho, por você ter separado um tempo para trocar essa ideia comigo. Tô muito feliz. Eu queria também agradecer a sua produção, né, que desde que eu entrei em contato, eles sempre me responderam, foram super solícitos. Saiba que é muito significativo a sua presença aqui no meu podcast, tanto porque você é uma referência para mim, não só musical, como de vida também. É muita coisa que você escreveu e cantou e falou em vários projetos que você lançou desde 2012, foi quando eu te conheci, até hoje me atingiram direta e indiretamente, né, pela poesia, pela identificação que eu falei, né, por eu me entender como homem preto, que é um processo, foi um processo e é um processo, até hoje ainda muita coisa eu tive que passar e entender muita coisa, inclusive o processo de escrita do meu livro, né, que eu publiquei ano passado, me ajudou também a entender várias coisas, porque meu livro é sobre relacionamento, meu livro é sobre minhas desilusões amorosas, enfim, tudo mais. Então, dentro desse processo também eu entendi várias coisas que estavam pautadas lá, que estão pautadas lá, enfim. E eu queria muito expressar esse sentimento para você aqui como um podcaster, né, que é o que eu sou, como escritor, mas também como um admirador do seu trabalho, como um ouvinte do seu trabalho. E eu sempre costumo dizer que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Então, esse lugar que eu vou destinar para você falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. E mais uma vez te agradecer aí por esse tempo, cara. Quero te agradecer, mano, pelo convite, primeiramente, da hora. Quero te agradecer pelo convite, ter esse espaço para vir falar um pouco do trabalho, do que está acontecendo, poder compartilhar o quanto tem música agora, aí ao vivo, nova, meu novo single Poucas, Fome, na parceria com o meu irmão Derek Cabreira tá aí, tá rolando, tá circulando. Tem mais coisa que eu tô trabalhando nesse exato momento, mais coisa pronta, mais coisa para vir, então obrigado pelo espaço de vir, poder falar um pouco, compartilhar um pouco do que, continuar acreditando que minha arte é importante por aqui, para além de um lugar de ego, por mais que eu ame fazer, me divirta fazendo, e acho que tem uma relação de paixão muito saudável com isso, mas acredito de fato mesmo que, assim como faz muita diferença na minha vida, me emocionou, me emociona, chega na vida das pessoas de um jeito que eu acredito que a ancestralidade vive ali junto e é o que me conduz e guia muito. Eu sou grato por quem fez questão de ouvir meu som, tá aqui, acompanhar, você também, hoje em especial, da hora, obrigado pelo espaço e tamo aí, tamo nas redes sociais, Amiri, Befalme, muita coisa vindo, se conectem, tamo aí, fiquem na paz, forte abraço. Até logo Da menos. hora, tamo junto. É nóis.